Por favor, peço que se acomodem para darmos início aqui à nossa tarde de hoje. Queria começar também dando meu boa tarde aos que estão nos assistindo online. Meu nome é Isabela de Salinhaque, serei a mestre de cerimônias desta tarde incrível. Esta conversa que teremos hoje com o professor Antônio Nóvoa, que vai falar sobre a transformação das escolas e formação de professores. Antes da gente dar início, eu queria convidar aqui ao palco para algumas palavras a gerente de educação do SESC RJ, Adriana Santos. Bem-vinda. Olá, boa tarde a todos. É um prazer tê-los aqui conosco. Eu agradeço ao professor Antônio Nóvoa por ter aceito o nosso convite. Agradeço por vocês estarem sempre aqui prestigiando as programações que são enriquecedoras para o nosso repertório de conhecimentos, né? Então, eu não vou me alongar, professor, estou assim, emocionada também, porque na época que eu usava esse uniforme, eu já tinha acesso a algumas leituras, alguns dos seus escritos, e a formação ela realmente faz a diferença na vida dos professores. E esse momento aqui para falar da transformação das escolas, né? Nós somos defensores das escolas, nós vivenciamos o tempo todo o quanto é rico, o quanto é potente, o quanto é transformador, né? Então, não vou me alongar. Muito obrigada. A nossa diretora Regina Pinho vai descer um pouquinho depois, falo em nome dela também, um agradecimento. O nosso diretor de programas sociais, o Fernando, e o nosso presidente, Antônio Florencio de Queiroz Júnior, que investe em educação, acredita em educação, acredita nas pessoas, porque as pessoas é que fazem essa transformação. Então, muito obrigada e, mais uma vez, é uma alegria, tá bom? Obrigada, Adriana. Obrigada a toda a equipe de educação aqui do SESC RJ. Queria só dar um alô, né, as boas-vindas também às escolas, né, que estão aqui presentes. Escola José Ascioli, está aí de novo? Ah! Olha, super empolgados, animados. O Instituto Governador Roberto da Silveira. Obrigada, gente. Esqueci algum colégio, alguma escola? Não, não esqueci? E eu estou aqui de verde. Oi? Projeto Recriando Raízes, bem-vindos. Eu reparei, eu ia falar isso agora, estão de verde, não é isso? Por acaso, hoje tem bastante gente de verde, olha o nosso inconsciente coletivo aí trabalhando. Ah, tem a equipe toda de educação e nossos professores, não é isso? Professores, né, do SESC Mais Infância. E pré-vestibular, educação infantil, não é só o SESC Mais Infância, não. Prazer vocês todos estarem aqui. Vamos então começar essa tarde incrível, cheio de conhecimentos aqui. Quero conversar aqui antes de começar, de chamá-lo ao palco, falar um pouquinho do professor Antônio Nóvoa. Ele é professor do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e titular da Cátedra Unesco Futuros de Educação. Veio pela primeira vez ao Brasil em 1984 para o encontro com Paulo Freire, em Águas de São Pedro. Desde então, realizou inúmeras viagens de trabalho e missões acadêmicas em municípios, estados, universidades e instituições de todo o país. Esse trabalho também foi reconhecido através da outorga do título de doutor honoris causa por diversas universidades brasileiras. Universidade de Brasília, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal de Santa Maria e Universidade de São Paulo. Em 2014, foi consultor do governo federal e professor convidado da Universidade de Brasília. Em 2017, foi professor visitante da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Entre 2018 e 2021, foi embaixador de Portugal na Unesco. Foi em Águas de Meninos, na Bahia, a flor do mar, que o português percebeu que isto de ser brasileiro é questão de começar. Seja muito bem-vindo, professor Antônio Nóvoa, por favor. O palco é seu. Muito obrigado por esta apresentação amiga, pelo vosso acolhimento amigo, pelo vosso convite, à Adriana,
às pessoas do SESC, enfim, a todos que estão hoje aqui nesta tarde. É um grande prazer e uma grande honra poder estar de novo no Rio de Janeiro, que em parte é também a minha cidade, uma cidade onde eu vivi por 2 vezes, e é uma cidade que é talvez a cidade do mundo onde eu me sinto melhor, não é? E por isso é um grande prazer estar aqui convosco, não é? Tentarei falar devagar, pausadamente, que é a coisa mais difícil para um português, porque nós comemos as palavras, comemos as sílabas, então tentarei falar pausadamente e, sobretudo, tentarei dirigir-me às alunas e aos alunos normalistas. Tentarei fazer uma apresentação muito simples, não é? Do que são alguns dos temas hoje da transformação da escola e as suas consequências sobre a formação de professores. Farei 4 apontamentos de uma enorme simplicidade, são coisas muito simples, não é? Sobre a pedagogia, o currículo, os professores e a sociedade. São 4 apontamentos que eu vou depois falar neles primeiro, falar neles depois sobre os professores e falar neles em último sobre a formação de professores. Portanto, esta palestra elabora-se em 3 tempos. Um primeiro tempo sobre a transformação da escola, um segundo tempo sobre os professores, um terceiro tempo sobre a formação de professores. E em cada um destes 3 tempos, a estrutura é sempre a mesma. Pedagogia, currículo, professores, sociedade. Farei, por isso, uma coisa muito simples, esperando depois pelas vossas questões, pelos vossos comentários, pelas vossas observações. Não é? Devo dizer-vos que a minha vida profissional, académica, pedagógica, começou também numa escola normal. Na altura, em Portugal, chamava-se Escola do Magistério Primário, na Escola do Magistério Primário de Aveiro. Tinha eu 19 anos, tinha quase a vossa idade. Vocês são um bocadinho mais novos, penso eu, 2 ou 3 anos mais novos. Eu comecei com 19 anos e foi o início da minha vida e foi um início muito, muito importante para mim e que marcou muito, não é? Eu não consigo imaginar a minha vida sem aqueles 2 ou 3 primeiros anos da escola normal, entre os meus 19 anos e os meus 22 anos, antes de ter ido para Genebra, onde fiz os meus estudos na área das ciências da educação. Falar de transformação da escola hoje é perceber que a escola está a mudar, que a educação está a mudar, que há um processo de transformação, ou se quiserem utilizar um outro conceito que eu tenho utilizado, um processo de metamorfose. E se vocês olharem para estas 2 palavras, elas são muito parecidas. Transformação quer dizer ir além. Trans é ir além da forma. Metamorfose, meta é mudar a forma. E, portanto, a ideia de transformação e de metamorfose são ideias muito parecidas. E hoje tudo está a mudar na forma de organização das escolas, na forma de organização da pedagogia, na forma como nós pensamos as escolas. E o que é esta forma que está a mudar? Eu sei que muitos aqui, ou a totalidade dos normalistas, vocês estão mais centrados sobre a educação infantil. Porém, esta forma é uma forma que é prevalecente, sobretudo no ensino fundamental e no ensino médio, e que pode ser definido por esta imagem, não é? Um quadro negro, um professor, uma sala de aula, meninos arrumados em carteiras. Isto é a forma escolar que vem do século XIX e que chegou aos dias de hoje. Isto é uma forma, é um modelo.
é um modelo que tem uma organização do espaço, mas é um modelo onde vocês veem, se olharem para este modelo, vocês veem aqui o professor, veem aqui o professor a dar uma aula, veem aqui o professor a dar uma aula de uma disciplina, veem aqui o professor a dar uma aula de uma disciplina durante 1 hora, veem aqui uma determinada pedagogia que se impôs e se uniformizou em todo o mundo. Onde é que se criou esta forma escolar? Esta forma escolar foi produzida principalmente nas escolas normais. No século XIX, há 150 anos, quando se inventou esta forma, inventaram-se também as escolas normais, ou os cursos normais. E provavelmente vocês já se perguntaram porque é que chamam ao nosso curso de formação de professores curso normal. Porque é que nos chamam a nós, não sei se vos chamam, mas durante muito tempo chamaram-se as normalistas, ou os normalistas. Porque é que chamam ao nosso curso normal? E a resposta é a mais simples de todas as respostas. É porque as escolas normais do século XIX destinavam-se a normalizar o ensino, a normalizar, a uniformizar, a tornar homogéneo este espaço, homogéneo esta arrumação, homogéneo este horário, homogéneo este currículo, a normalizar esta forma escolar. E isso foi o objetivo dos cursos normais, das escolas normais, que produziram este modelo de escola. E este modelo de escola é um modelo de escola forte, potente. Na educação infantil, ele nunca entrou verdadeiramente. A educação infantil ficou sempre um pouco à margem deste modelo escolar, não é? Protegida pelo facto de não haver avaliação, de não haver exames, de não haver a necessidade desta normalização. Ora bem, quando nós falamos em transformação da escola ou em metamorfose da escola, de modo muito simples, nós poderíamos fazer um desenho deste tipo. Em vez de um professor a ensinar uma turma de alunos, vocês têm no mesmo espaço 3 professores, são os círculos vermelhos, a trabalharem com um conjunto diverso de alunos. Uns alunos que talvez estejam aqui a trabalhar individualmente, outros alunos que estão aqui a trabalhar com outros alunos, alguns alunos que estão a trabalhar com um professor, parece haver aqui um aluno a dar a aula e o professor a trabalhar com eles, alguns alunos que estão junto de um professor em círculo, num modelo que, na verdade, é mais próximo do modelo da educação infantil do que deste modelo uniforme do espaço da sala de aula. Se o projeto histórico das escolas normais foi normalizar, o projeto que nós temos pela frente hoje, como professores, é ser capaz de diversificar, de tornar mais diversos, mais plurais, mais inclusivos, mais atentos à diferença, mais atentos à diversidade, os espaços educativos e escolares. A metamorfose da escola, a transformação da escola é a capacidade de a tornarmos mais diversa. Porque é muito fácil falar em inclusão. Inclusão é uma palavra boa. Todos queremos inclusão. Não há aqui ninguém que não queira inclusão. Mas a pergunta é esta:
E como é que nós fazemos inclusão numa forma escolar destas? Como é que nós, numa forma que é da normalização, da uniformização, da homogeneização, como é que nesta forma nós incluímos alguém? É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil trabalhar a inclusão numa realidade destas. É muito mais fácil trabalhar a inclusão numa realidade plural destas. Num certo sentido, nós podemos dizer que aquele espaço é um espaço concebido para a aula. É um espaço concebido para que o professor, que está lá no topo, dê a sua aula. O professor tem um espaço para dar a sua aula, para expor a sua matéria, para fazer o seu ensino. E este espaço é concebido para quê? Aqui é muito difícil dar aulas. Aqui é muito difícil dar aulas. Porque há várias coisas a acontecerem ao mesmo tempo. Há várias realidades a acontecerem ao mesmo tempo. Então, para que é que serve este trabalho? Este trabalho serve este espaço. Este espaço serve, acima de tudo, para o trabalho. Este é um espaço concebido para que os alunos trabalhem. Para que os alunos trabalhem. A escola do futuro é a escola onde os alunos trabalham. E trabalhar quer dizer pesquisar. E trabalhar quer dizer criar. E trabalhar quer dizer ler. Quer dizer escrever. Quer dizer resolver problemas. Quer dizer fazer projetos. Quer dizer trabalhar uns com os outros em determinadas realidades. O centro da educação do futuro já não é a aula do professor. O centro da educação do futuro é o trabalho dos alunos. E esta ideia de trabalho é a ideia matricial, a ideia principal, a ideia-chave para pensarmos a transformação da educação e da escola. É a partir desta ideia que eu vos vou dizer 4 coisas, não é? A primeira coisa que vos vou dizer é sobre a pedagogia, comparando estas duas realidades. Comparando estas duas realidades, o que é que se pode dizer sobre pedagogia? Enfim, pode dizer-se que este espaço foi um espaço concebido para o intergeracional. Uma geração mais velha, a dos professores, ensina uma geração mais nova, a dos alunos. E esta realidade intergeracional é importante. Mas este espaço tem uma outra característica tão ou mais importante do que a anterior. É um espaço do intrageracional. É um espaço onde alunos aprendem com outros alunos. Espaço em que uma geração se educa a si mesma e trabalha a si mesma em colaboração. A pedagogia já não é apenas, no futuro, um gesto intergeracional de uma geração mais velha para uma geração mais nova, é também uma realidade intrageracional, isto é, alunos a aprenderem com alunos, a estudarem com alunos, a resolverem problemas com alunos, a trabalharem em grupo com alunos, a fazerem projetos, a realizarem criações, etc, etc, etc. E esta é uma primeira mudança fundamental para pensarmos a transformação da escola e da educação. E na área do currículo? Na área do currículo, o que é que podemos dizer sobre isto e sobre isto? Podemos dizer muito facilmente que aqui, neste espaço, salta aos olhos que é um espaço para dar a matéria de certas disciplinas. É um espaço para dar 1 hora de matemática, e depois 1 hora de história, e 1 hora de português, e 1 hora de ciências, e 1 hora de educação física, e 1 hora de filosofia. É um espaço feito para uma determinada grade curricular, em que nós sabemos que os alunos
nós sabemos que os alunos não conseguem ter atenção a uma matéria durante mais do que 1 hora. Então, vamos pôr um professor durante 1 hora e outro durante outra hora e outro a seguir, para que a atenção dos alunos não se perca e construirmos assim um currículo que é, acima de tudo, um currículo monodisciplinar. E deste lado, o que é que acontece deste lado? Deste lado é mais fácil pensar que nós estamos ali a trabalhar temas, a trabalhar a água, o trabalho, a pobreza, a fome, as cidades, a terra, os transportes, a energia, a saúde, as desigualdades. Isto é, que os alunos estão a trabalhar sobre temas e obviamente que o trabalho sobre estes temas exige saber matemática e saber geografia. Se nós quisermos estudar os transportes, nós precisamos de muita matemática e de muita geografia e de geometria, e precisamos saber os comportamentos sociais, precisamos da sociologia, precisamos de muita coisa para estudar os transportes, mas uma coisa é estudar as disciplinas, outra é estudar o tema dos transportes. E por isso, daquele lado, nós temos uma estrutura monodisciplinar, de uma única disciplina. Português primeiro, a matemática, as ciências. Deste lado, nós temos uma estrutura transdisciplinar. Uma estrutura que vai para além das disciplinas e que organiza os grandes temas de trabalho e coloca os alunos em situação de trabalho sobre esses grandes temas. Pedagogia, currículo e sobre o professor. O que podemos dizer sobre o professor? Podemos dizer que aquele espaço de lá é um espaço vocacionado para que o professor, ao lado do seu quadro negro ou do seu quadro branco, ou seja o que for, dê a sua disciplina, transmita a sua matéria, dê a sua aula de forma unidirecional daqui para os alunos que me estão a ouvir. E deste lado temos professores a trabalhar com outros professores numa dinâmica de colaboração. A palavra-chave é a palavra colaboração entre professores que colaboram na organização de um determinado espaço. Dito de outro modo, de um lado nós temos a unidocência, um professor individual no seu espaço, na sua sala de aula, a dar a sua aula. Deste lado temos a pluridocência, vários professores em colaboração num determinado espaço a organizarem o trabalho dos alunos. E por último, a sociedade. O que é que podemos dizer sobre isto e sobre isto em relação à sociedade? Podemos dizer que a escola se desenvolveu muitas vezes como um somatório de salas de aula. Várias salas de aula juntas e estes muros, os muros vermelhos à volta da escola. E estes muros são importantes. Eu não gosto do discurso que é preciso retirar os muros da escola. Porque a escola tem de proteger as crianças. Porque a escola tem de ser um espaço de proteção das crianças e, nesse sentido, estes muros são importantes. Mas, obviamente que hoje a escola precisa de ter uma relação com a sociedade. Precisa de se encontrar com a sociedade. Precisa de criar uma relação mais íntima com o que está fora dela e, por isso, sim, a escola tem uma dinâmica intramuros, mas a transformação da escola, a metamorfose da escola, obriga a uma dinâmica extramuros da escola, a uma escola mais aberta sobre o exterior, mais aberta sobre a sociedade. A questão, no meu primeiro tempo,
as grandes transformações da educação que ligam na pedagogia o intergeracional e o intrageracional, que ligam no currículo o monodisciplinar com o transdisciplinar, que ligam no trabalho do professor a unidocência com a pluridocência e que ligam na relação com a sociedade o intramuros com o extramuros. Ora, se quisermos agora, num segundo tempo desta conversa, dizer e quais são as consequências destas 4 ideias para repensar o trabalho dos professores e dos educadores. Vou tentar dizer-vos e retirar daqui algumas consequências para pensar o trabalho dos professores. No caso da pedagogia, nós temos que dizer que não se trata apenas de fomentar aprendizagens individuais dos alunos, mas sobretudo de construir uma pedagogia da cooperação. A palavra cooperação é uma das palavras mais antigas da pedagogia e talvez a palavra mais importante da pedagogia. Para vocês que estão agora a começar os vossos cursos, que estão a começar daqui a pouco a vossa carreira como professores, talvez a palavra que vocês deviam guardar mais e melhor dentro de vocês é a palavra cooperação. A educação é um gesto de cooperação entre nós. Ninguém se educa sozinho. Precisamos dos outros para nos educarmos. Precisamos dos outros para fazer um caminho da educação. Precisamos dos outros porque só podemos saber com os outros e não sozinhos. E é por isso que devemos ter muito cuidado com a ideia de que tudo se pode aprender individualmente. No meu celular, na internet, na inteligência artificial, em minha casa, no meu bairro, na minha comunidade, eu posso aprender tudo. Talvez as pessoas possam aprender muita coisa individualmente. Talvez. Mas ninguém se educa sozinho. Porque a educação é um ato coletivo. Porque a educação obriga a estarmos com o outro. Ninguém o explicou melhor do que o Paulo Freire. Ninguém o explicou melhor do que o Paulo Freire ao falar na ideia de uma relação dialógica, de uma relação de diálogo, de uma relação de encontro com o outro, de uma pedagogia do encontro. Uma pedagogia do encontro é uma pedagogia que valoriza o outro. Ora, para valorizar o outro, nós precisamos de ter dentro de nós a palavra cooperação. A palavra cooperação, palavra central para pensarmos a educação e a escola do futuro. Mas se a palavra cooperação é uma palavra central do ponto de vista pedagógico, vocês têm uma segunda palavra central do ponto de vista do currículo. E essa palavra é a palavra comum. O currículo não pode ser só constituído de disciplinas. Uma disciplina atrás da outra, atrás da outra. O currículo do século XXI deve ser pensado como um trabalho comum. Ou, se preferirem, como um trabalho em comum, em torno de temas e de problemas. A ideia do comum é uma ideia central para o currículo do século XXI. O comum, não, e espero que vocês tenham aprendido isso em matemática, não o menor denominador comum. Não o menor denominador comum. Mas o trabalho em comum,
sermos capazes de trabalhar com os outros que são diferentes de nós, e sermos capazes de, com eles, construir um trabalho em comum. Não há nada que a escola possa fazer melhor do que ensinar os alunos a trabalharem uns com os outros. A coisa melhor que a escola pode fazer é ser capaz de ensinar os alunos a trabalharem uns com os outros. Porque se eles forem capazes de trabalhar uns com os outros, também são capazes de viverem em comum uns com os outros, de viverem em paz, de viverem em respeito pela diversidade, de viverem em respeito pelas culturas, de viverem em respeito pela opinião livre de uns e de outros. É por isso que o trabalho comum, que o trabalho em comum devia ser a raiz do currículo do século XXI. Pedagogia, currículo, professor. Não se trata apenas da ação individual de um professor. Desse professor que diz: eu preparei muito bem a minha aula e eu dei uma grande aula hoje. Ok, não chega, não é suficiente para um professor dar boas aulas individualmente. É preciso que o professor seja capaz de trabalhar em colaboração com os seus colegas. É preciso que a nossa profissão, que é uma profissão tão individualista, adquira uma faceta, uma dimensão mais coletiva, uma dimensão mais colaborativa. Sejamos capazes de falar uns com os outros, de conversar uns com os outros, de discutir uns com os outros, de partilhar, compartilhar as nossas dúvidas, as nossas hesitações. Colaboração é uma palavra maravilhosa para definir o futuro dos professores, o futuro dos educadores. E mais maravilhosa ainda se torna se vocês a dividirem nas suas 3 dimensões de colaboração. Primeira, co. E co quer dizer com o outro. Co-construir, co-partilhar, co-operar, colaborar. Co quer dizer em conjunto com o outro. Co. Segunda dimensão desta palavra, labor. Labor é trabalho. Labor, laborar, trabalhar. Labor. Terceira parte desta palavra, ação. Ação. O que é que quer dizer colaboração? Leiam ao contrário. Quer dizer uma ação através de um trabalho em conjunto. Ação através do trabalho em conjunto. É isto a colaboração. Colaborar com os nossos colegas é sermos capazes de agir através de um trabalho conjunto com eles. E esta tem de ser uma matriz forte da profissão docente, do vosso trabalho como educadores. Trabalhar com os vossos colegas. Trabalhar todos os dias com os vossos colegas. Expor as vossas dúvidas. Pedir a opinião deles. Sermos capazes de ir trabalhando em colaboração. E, finalmente, uma quarta palavra para definir a sociedade. Para vos dizer que a escola é muito importante, mas que para além da escola há um espaço público da educação. Há um novo contrato social a celebrar com as famílias, com os pais, com as políticas educativas, com a sociedade, que nos ajuda a promover a educação. Nós, sozinhos dentro da escola, podemos pouco. Precisamos da sociedade connosco. Precisamos que a sociedade nos valorize, nos respeite, valorize a escola, respeite a escola e seja capaz, connosco, de celebrar um novo contrato social. Falei-vos
no primeiro tempo desta minha conversa convosco, de 4 momentos de transformação da escola: a pedagogia inter e intrageracional, o currículo mono e transdisciplinar, os professores uni e pluridocência, a sociedade, no que diz respeito à sociedade, um trabalho intra e extramuros. E traduzi para os professores estas 4 evoluções em 4 palavras fortes. Palavra forte da pedagogia: cooperação. Palavra forte do currículo: comum. Palavra forte dos professores: colaboração. Palavra forte da sociedade: contrato. Um novo contrato social, um novo tempo, uma nova responsabilidade, um novo compromisso em torno das questões da educação. Chega então, nestes últimos 10 minutos, o tema da formação de professores. Que consequências podemos nós retirar do que acabei de vos dizer para pensar a formação de professores, para organizar a formação de professores? E todos sabemos que a formação de professores precisa em todo o mundo de uma autêntica revolução, de mudar quase radicalmente. O que é que podemos dizer sobre os novos modelos de formação de professores e a nova maneira de os organizar? Podemos dizer, e essa é a minha preocupação primeira, que a formação de professores deve assegurar, conseguir uma presença forte da profissão docente na formação dos futuros professores. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os médicos formam os novos médicos, que os engenheiros formam os novos engenheiros e que por isso devem ser os professores a formar os novos professores. É preciso que os professores, que a profissão de professor tenha uma presença forte na formação dos futuros professores. E nem sempre é assim. Muitas vezes, quem intervém nos cursos normais ou quem intervém nas licenciaturas não são professores. São pessoas de outras áreas, certamente respeitáveis, mas faltam lá os professores. Faltam lá aqueles que têm uma vivência da profissão, que têm um conhecimento da profissão, que têm uma cultura profissional. Vocês precisam para se formarem como educadoras de terem contacto diário com outros educadores, com outros professores. Precisam que eles tenham uma presença forte na vossa formação e na vossa vida, porque a formação é feita desta espécie de socialização profissional em que uns ensinam outros não apenas as questões práticas, mas as questões profissionais, a cultura profissional, o conhecimento profissional. E o conhecimento profissional não é só prático. Como é que se organiza a profissão? E qual é a identidade? E qual é a dimensão simbólica da profissão? E qual é a dimensão política da profissão? Porque ser educador, ser professor, é uma profissão política, no melhor sentido do termo. Política. A palavra política vem do grego, polis. Polis é a cidade, é a sociedade, é a nossa responsabilidade perante a sociedade. E por isso, a minha preocupação principal é como é que se assegura uma presença forte da profissão docente na formação dos futuros professores. E para isso, eu escrevi um artigo que está republicado
neste livro que agora estamos aqui a lançar no SESC desde a manhã de hoje, um livro que se chama Professores, Libertar o Futuro, em que eu explico que o conhecimento dos conteúdos, que o conhecimento das disciplinas é muito importante. É muito importante para um professor saber matemática, e saber biologia, e saber ciências, e saber artes. O conhecimento das disciplinas é muito importante. E nesse texto eu digo também que o conhecimento das pedagogias e das didáticas e da história da educação e da sociologia da educação e da educação comparada, para fazer aqui uma vénia, a senhora professora Ana Lúcia Fernandes, da UFRJ, que ensina educação comparada, e dos temas curriculares, também é muito importante. E que isto é muito importante. Mas a novidade que eu tenho para vos dizer, é que aquilo mais isto não chega para formar um professor. Que umas tantas horas disto, mais umas tantas horas disto, são importantes, são indispensáveis, mas não chegam para formar um professor. Não chegam para formar um professor. Porque falta o quê? Porque falta um terceiro género de conhecimento, a que temos dado pouca atenção, a que temos dado pouco cuidado, um conhecimento que eu designo pelo conhecimento profissional docente. O conhecimento profissional docente é um conhecimento diferente de todos os outros. É um conhecimento diferente das disciplinas e diferente das pedagogias. É um conhecimento que está na profissão. É um conhecimento que faz parte da profissão. Eu não quero entrar num debate muito teórico, mas é um conhecimento mais contingente. Um conhecimento feito da experiência, da reflexão sobre a experiência, do trabalho experiencial. É um conhecimento, não quero entrar em conceitos teóricos, mais reportorial, feito de repertórios, de histórias, um conhecimento mais feito de histórias do que propriamente um conhecimento generalizável, um conhecimento científico que se pode generalizar. É um conhecimento mais coletivo, é um conhecimento mais público, é um conhecimento que está na profissão e que é indispensável para formar um professor. É esse texto, talvez o texto mais importante do livro que eu hoje aqui lanço, Professores, Libertar o Futuro, que é o capítulo 6 desse livro. É esse texto que talvez seja o texto marcante no livro para pensar a formação de professores. E por isso, para terminar, deixo-vos apenas 4 consequências para a formação de professores das 4 palavras que vos disse. A palavra cooperação na pedagogia, a palavra comum no currículo, a palavra colaboração nos professores e a palavra contrato na sociedade. Filo de forma muito simples, procurando numa nuvem de palavras, dizer-vos porque é que a questão da cooperação é tão importante na formação de professores. Porque o conhecimento profissional docente é um conhecimento contingente. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é um conhecimento que vem das situações pedagógicas, das experiências. É um conhecimento imprevisível. É um conhecimento único e singular. É um conhecimento que vem de situações diversas. É um conhecimento que está num contexto particular. É um conhecimento que resulta dessa reflexão, de uma ação-reflexão, que resulta de uma ação sensata. Eu estou a pôr-vos nesta nuvem, não é? Estou a pôr-vos nesta nuvem os conceitos principais de muitos autores,
de centenas de autores sobre a importância do conhecimento profissional docente. E isto é absolutamente central para formar um professor. Precisamos de trazer este conhecimento para dentro da formação de professores e não fechar a formação de professores apenas no conhecimento das disciplinas e no conhecimento dos métodos. E isto não se aprende fora da profissão. Isto não se aprende sem que a profissão tenha uma palavra a dizer. Ninguém aprende este conhecimento contingente, este conhecimento singular, este conhecimento contextualizado, este conhecimento imprevisível, sem que a profissão tenha uma palavra a dizer na formação dos seus futuros professores. É central que os novos programas de formação de professores atendam a isto. E depois disse-vos a palavra comum. A palavra comum para caracterizar o currículo, para caracterizar o conhecimento. E esta palavra comum tem uma nuvem em que eu vos coloco um conhecimento comum. É um conhecimento convergente. É um conhecimento composto. É um conhecimento convergente. É um conhecimento granular. É um conhecimento integrado. É um conhecimento que está numa malha de conhecimentos e que não é apenas saber muito de matemática, saber muito de biologia, mais saber muito de geografia, mais saber muito de outra matéria. É mais do que isso. Não é um somatório de coisas, é algo do domínio do granular, do integrado, do composto, do reticular. É algo que está entre realidades, é algo do domínio dos cruzamentos. É um conhecimento de cruzamentos, é um conhecimento muitas vezes difícil de definir, mas que é central na formação de professores. É central na formação de professores. Temos de trazer este conhecimento para a formação de professores. E depois falei-vos em colaboração. E colaboração dentro dos professores, dentro da profissão, é ser capaz de falar no coletivo docente, no colegial. Colegial não de colégio, mas de colegialidade, de um trabalho colaborativo. É ser capaz de falar do compartilhamento, das comunidades de prática que deu origem a centenas de teses de doutoramento, do trabalho em equipa. É ser capaz de falar da co-construção. É ser capaz de falar da ideia de assembleia. Assembleia é isso, é reunir. Assemblée em francês. Assembleia é aquilo que nos reúne num mesmo propósito, num mesmo trabalho. Vocês têm aqui os conceitos principais de 50, 60, 70 autores que trabalharam sobre as matérias da colaboração no que diz respeito à formação de professores. É preciso organizar a formação de professores de outra maneira para que ela dê conta, desta realidade múltipla que não se aprende. Que não se aprende fora da profissão. É dentro da profissão, é com a profissão, é na profissão que nós somos capazes de aprender estas realidades. E por último, e para terminar, a ideia de contrato. E a ideia de contrato é uma ideia que está na dimensão pública da educação, que está na ideia da participação, que está na ideia da ação pública. E da mesma maneira que eu vos dividi a palavra colaboração, eu pedi dividir-vos a palavra publicação. O que é publicação? É pública ação. É ação pública. É a capacidade de deliberar, de decidir. É a capacidade de colocar os professores numa relação do ponto de vista social que, sim, é também uma relação política. Nós queremos professores com voz pública.
Nós queremos professor a participar nas políticas públicas. Nós queremos professores que digam o que têm para dizer publicamente. Porque a profissão docente perdeu voz. A nossa voz ficou para dentro. E nós temos que voltar a nossa voz para fora. Para os grandes debates do século XXI. Para os grandes debates do futuro. Ser educador não é apenas trabalhar dentro de uma escola. É trabalhar na sociedade. É trabalhar nos debates sociais da educação. É ser capaz de ter essa dimensão de participação que é central para pensar o futuro da educação. O que eu vos quis dizer é que a formação de professores precisa de se organizar como uma formação, precisa de se organizar como uma formação académica? Sim. 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 Não há formação de professores sem uma dimensão académica. Nós temos que assumir a dimensão académica do nosso trabalho. E a resposta é sim, temos. E a formação de professores deve ser uma formação prática, em que ensinamos os alunos e as alunas normalistas o que devem fazer na sala de aula. Ensinamos as coisas mais práticas. Sim, a formação prática de um professor, de um educador, é muito importante. Mas o que eu vos quero dizer é que não chega. Não chega uma formação académica mais uma formação prática. Precisamos, e foi tudo o que eu vos quis dizer, precisamos que a formação de professores seja também uma formação profissional. Seja uma formação para uma profissão. E ninguém forma para uma profissão sem que os profissionais desta profissão participem na formação de professores. Não é possível fazer uma formação médica sem médicos. Não é possível fazer uma formação de arquitetos sem arquitetos. Também não é possível fazer uma formação de professores sem professores. Esta dimensão profissional é absolutamente central. Mas a profissão tem de ser capaz de pensar para além das dimensões académicas ou das dimensões práticas. Tem de ser capaz de se pensar como profissão, na totalidade das suas dinâmicas, na totalidade da sua realidade profissional. E para isso, sim, precisamos de novas instituições de formação de professores. E precisamos de novos programas de formação de professores. E precisamos de construir uma realidade da formação de professores ligada ao desenvolvimento profissional dos professores. E precisamos construir uma formação de professores que não acabe no curso normal, mas que continue a acompanhar os jovens professores através de residências, através de programas de indução profissional, porque o tempo, vocês verão, o tempo mais importante das vossas vidas profissionais são os primeiros anos como educadores. Quando saírem aqui, quando saírem desta escola, deste curso normal, e tiverem os vossos alunos, esses 2 ou 3 primeiros anos, posso garantir-vos, vão ser os anos mais importantes das vossas vidas. Eu já não sou novo, infelizmente para mim, mas os anos mais importantes da minha vida como professor foi quando eu tinha entre 19 e 22 anos. Foram os anos mais marcantes, foram os anos mais importantes da minha vida, e é preciso que vocês sejam apoiados nesses anos, que vocês sejam acolhidos nas escolas, que os outros colegas vos ajudem. E a formação de professores tem de se prolongar para esses anos da residência docente ou de indução profissional, chamem-lhe o que lhe quiserem chamar. E tem de dar origem a novas dinâmicas de formação continuada. Porque a formação continuada não é seguir mais cursos, não é aprender mais matérias, não é fazer uma reciclagem, que é a palavra pior que alguma vez inventaram na terminologia de português. Não é reciclar ninguém. As pessoas não se reciclam. O lixo recicla-se, não é? O lixo, a gente recicla o lixo. Os professores não se reciclam.
O que é importante é criar condições para uma reflexão participada e partilhada dos professores. Sim, precisamos de repensar profundamente os programas de formação de professores e de repensá-los à luz das dinâmicas de transformação da educação que eu aqui vos trouxe. No fundo, o que eu vos quis dizer foi que estamos a viver um momento de profunda transformação da educação e das escolas. E que neste momento de profunda transformação, sim, os professores estão a mudar. O que se pede de nós é diferente do que se pedia há 20 anos. É diferente do que se pedia há 50 anos. Temos hoje novas maneiras de ser professor que estão a surgir. E que sim, para essas maneiras de ser professores, mudar a formação de professores é absolutamente central e absolutamente decisivo. Precisamos de ter novas dinâmicas de formação de professores e de reconstruir a formação de professores a partir da profissão docente, do conhecimento profissional docente e a partir dos lugares da profissão. E não confundam os lugares da profissão com os lugares da prática. Ou como se diz em francês, com o terreno, le terrain, os lugares do terreno. Não confundam a profissão apenas com o cheiro a pó de giz ou com o chão da escola. A profissão é muito mais do que isso. É muito mais do que apenas um lugar da prática. É um lugar do simbólico, é um lugar do político, é um lugar do cultural, é um lugar da afirmação pública. E falar em profissão, em formação profissional, não é diminuir a formação de professores, não é diminuir as exigências da formação de professores, é aumentar essas exigências. É dizer que para além da formação académica, para além da formação prática, há outras dimensões da formação que são também importantes e que são centrais para os professores do século XXI. Quem como eu, acredita que os professores continuarão a ser indispensáveis para as sociedades do século XXI, acredita porque sabe que os professores são os poucos profissionais que ainda nos restam. E as escolas são das poucas instituições que ainda nos restam para sermos capazes de aprender a cooperar, de aprender a trabalhar em comum, de aprender a colaborar, de aprender a viver em conjunto uns com os outros. E isso é talvez a tarefa mais importante que vocês têm pela frente. Porque os vossos alunos vão poder aprender muitas coisas na internet. Os vossos alunos vão poder aprender muita coisa no celular. Os vossos alunos vão ter muitas informações no celular. Os vossos alunos vão aprender muitas coisas ali. Mas para aprenderem a cooperar, para aprenderem a viver em comum com os outros, para aprenderem a colaborar, para aprenderem a construir uma humanidade comum, nada, mas nada substitui a escola. Nada, mas nada substitui um bom educador ou um bom professor. Esta é a tarefa maior que vocês têm pela frente. É sobre essa tarefa que eu vos quis hoje falar, ao falar-vos dos futuros da educação. E ao falar-vos, deixo-vos o meu contacto para todos os que quiserem conversar comigo depois desta palestra. Todos os que tiverem dúvidas, queiram perguntar-me alguma coisa ou a partilha de algum texto, fico à vossa disposição. Porque não é correto vir falar com alguém e ir-me embora. Eu venho falar convosco e continuo convosco. Esta conversa está em aberto entre nós. É uma conversa na qual temos que nos envolver seriamente como educadores. Podemos ter muitas dúvidas e é bom que tenhamos. Quem não tem dúvidas quase sempre está enganado. Quem não tem dúvidas quase sempre está enganado. É bom que tenhamos muitas dúvidas, mas é bom também que tenhamos a coragem de conversar sobre elas, de compartilhar as nossas dúvidas com os outros
E isso é o melhor que nós podemos fazer numa profissão que é uma profissão do humano, que é uma profissão da relação humana e por isso se caracteriza por estas palavras que eu aqui vos quis trazer. Esta é a vossa missão principal e nada, nada para o cumprimento desta missão substitui uma escola, nada, mas nada substitui um bom professor, uma boa professora. Foi isso que vos quis aqui vir dizer hoje ao Sesc Rio, que vos quis dizer, sobretudo, aos alunos, às alunas que estão dos dois lados deste anfiteatro. Foi para vocês que eu quis dirigir hoje as minhas palavras. Muito obrigado. É isso aí, mais do que merecida, esses aplausos merecidos. Muito, mas muito obrigada, professor Antônio Nóvoa. Importante, né, compartilhar esse conhecimento, essas informações para esse público que está aqui conosco. Formadores de opiniões, estudantes, professores. Mais uma vez, obrigada. Eu queria também fazer um agradecimento em especial ao Sesc Nacional, aos amigos do Sesc Nacional e ao Senac, aqui do Estado do Rio, que estão conosco. Muito obrigada. Bom, então, vamos abrir agora para algumas perguntas. Eu queria só lembrá-los, né, que quem tiver alguma pergunta, levantar a mão, que a gente vai levar o microfone até vocês, uma promotora vai levar até vocês, e aí sim vocês podem fazer as perguntas. Vamos lá? Eu já vou, então, deixar esse espaço aberto, como ele falou, agora é a hora de tirar dúvidas ou mencionar alguma questão que vocês achem relevantes. Então, deixo aqui o espaço aberto para quem quer começar. Tem alguém aqui já com alguma... Ó, temos ali um estudante. Tem alguém? Tá ali. Professor. Boa tarde, eu sou Luando José Scioli. Minha pergunta seria, como você disse que a gente deveria mudar nossas salas de aula. Porém, 3 educadores, já é difícil ter professores para certas matérias, certas aulas. 3 educadores, como você disse numa entrevista anterior, que 15% dos estudantes até 15 anos não estão matriculados. Esses 3 educadores não poderiam ser divididos em outras turmas que poderiam atingir mais alunos, mais adolescentes e crianças, para poder aumentar, tipo, a taxa de alfabetização e o conhecimento? É um tema muito importante, porque é assim, nós podemos fazer isso que sugere, mas podemos fazer uma outra coisa que ainda nos leva mais longe, não é? Que é dizer, nós temos numa escola, vamos imaginar uma escola que tenha, vamos dizer, 500 alunos. 500 alunos. 500 alunos deve dar aí uns 25 professores, mais ou menos, não é? Uma escola que tenha 500 alunos e 25 professores. E nós vamos dizer, vamos utilizar e dividir alguns destes professores para atenderem outros alunos e para atenderem mais alunos que estão fora da escola ou que estão a ser excluídos, etc. Ótimo, é uma boa ideia. Porque temos os recursos de 25 professores. E porquê é que nós não pensamos que temos os recursos de 525 pessoas? Os 25 professores e os 500 alunos. E que todos eles são um recurso que pode ajudar a trazer mais alunos para dentro da escola. E aí está o valor da palavra cooperação. Eu vou-lhe dar um exemplo concreto, porque é um exemplo que me marcou muito. Nós, na Unesco em Paris, acompanhamos as respostas que no mundo estavam a ser dadas à pandemia. E, de repente, alguém me chamou a minha atenção para uma resposta que estava a ser dada num país da África, numa pequena aldeia de um país da África, extraordinariamente pobre, onde a maioria dos alunos, ou grande parte das crianças, não iam à escola. E um professor teve a seguinte ideia. Havia um problema com os jovens de 11, 12 anos, que tinham saído da escola já,
mas que não tinham emprego, não tinham trabalho, tudo aquilo vivia numa grande pobreza. Um professor convenceu o prefeito dessa aldeia a dar uma migalha de dinheiro. Quando eu digo uma migalha de dinheiro, é 1 euro por mês. 1 euro por mês. São 5 reais por mês. 5 reais por mês a meninos e meninas de 11 e de 12 anos que quisessem ajudar os meninos de 8, de 7 e de 6 anos. E esses meninos um pouco mais velhos foram ajudar em cooperação os meninos um pouco mais novos e ajudar o professor nesse trabalho. Foi uma revolução na aldeia. Do ponto de vista económico, esta aldeia deu um salto, porque aqueles 5 reais por mês faziam toda a diferença na vida das famílias. E do ponto de vista da educação e da inclusão, que era aquilo que estava a colocar, não é? Essas crianças passaram a ter incluídas e passaram a ter um salto nas aprendizagens fabuloso. Em plena pandemia, um professor de um lugar pobre da África encontrou uma pequena solução, mobilizando os recursos não só dos professores, mas também dos outros alunos. Portanto, o que eu estou a dizer é o que diz tem razão, mas não nos devemos esquecer de que os outros alunos que estão na sala connosco são também um potencial importante para a inclusão de crianças, de jovens e de outros alunos que não estão. E muitas vezes, eles conseguem, com a ajuda do professor, eles conseguem que as crianças mais novas aprendam coisas que o professor às vezes tem dificuldade em ensinar-lhes. Eles têm uma maneira de se relacionar com as outras crianças que às vezes ajudem muito a superar certos obstáculos, por exemplo, na matemática ou em disciplinas consideradas mais difíceis. E por isso, sim, desdobremos os recursos dos professores, mas não nos esqueçamos que os outros alunos, que os outros colegas, que as outras crianças, que os outros jovens são também uma mais-valia, são também um elemento extraordinariamente importante para educar as outras crianças e os outros jovens e para conseguir essa inclusão de que nos fala e que é absolutamente central, porque não podemos continuar a aceitar a exclusão que existe de tantas e tantas crianças das escolas e da educação. Tem toda a razão. Uma salva de palmas, eu ia pedir isso. É como o senhor falou, a Escola dos Sonhos é uma escola onde os alunos trabalham, né? Possam trabalhar também junto, em cooperação com os professores. Mais alguma questão, mais alguma pergunta? Aqui, Adriano? Por favor. Boa tarde. Alguém puxou ali antes? Pode continuar, daqui a pouco a gente leva o microfone aqui na frente, por favor, Tudo bem. também. Boa tarde, eu sou a Lita, também do José Scioli, e eu queria fazer, não é bem uma pergunta, eu queria que o senhor me desse meio que uma palavra de incentivo, tendo em vista que atualmente a gente está vendo que muitas pessoas assim da nossa cidade estão meio que desistindo de fazer o curso normal de professores, e os professores atuais, eles estão tendo meio que menos incentivo por causa dos próprios alunos. Eu queria saber, primeiramente, a sua posição sobre isso, o que o senhor acha dessa situação, porque eu acredito que não seja só no Brasil, até na cidade onde o senhor vive, isso seja uma coisa global, que os professores eles estão sendo bem menos valorizados pelos alunos, e algumas pessoas na nossa posição mesmo têm desistido, vê o curso, poxa, eu tô vendo que meu professor lá na frente, ele tá tão mal, eu não quero viver assim. E as pessoas têm perdido até a vontade de fazer o curso normal. Queria saber a sua opinião sobre isso. É um dos grandes problemas do mundo. Um dos grandes problemas do mundo, de todo o mundo, no Brasil, em Portugal, em França, nos Estados Unidos,
é a falta de professores. E a falta de professores pelas razões que referiu. Porque a profissão parece menos atrair menos pessoas, porque há uma desvalorização da profissão, porque a profissão se tornou muito difícil, não é? Muito difícil, não é? Porque no dia em que nós trouxemos todas as crianças para dentro da escola, trouxemos todos os problemas para dentro da escola. Problemas de violência, todos os problemas. E, portanto, ainda bem que trouxemos todas as crianças. É maravilhoso. Mas trouxemos também todos os problemas. E isso, por vezes, tornou as escolas lugares mais violentos, lugares de maior conflito. E isso desanima muitos professores. Desanima muitos professores. Portanto, há hoje um problema. Há hoje um problema de fundo no mundo sobre os professores. E é por isso que temos todos, que fazer um trabalho, e um trabalho sério, não é? De valorização da profissão. De valorização da profissão. E quando eu digo que fazemos que fazer todos, é todos mesmo. E o que é que quer dizer todos? Quer dizer os políticos, quer dizer que é importante que os políticos valorizem a profissão e sejam responsáveis por essa valorização salarial, económica, etc. O todos são os políticos, mas é também a sociedade, os pais, a família, etc., que têm que respeitar, que têm que prestigiar, que têm que valorizar do ponto de vista social os professores. E os todos é também as universidades e as instituições de ensino superior de formação de professores, que não podem continuar a considerar as licenciaturas como o curso menos prestigiado, como o curso menos importante, como o curso... Não, importante é matemática, importante é ciências. A licenciatura é um curso menor. Temos que chamar à responsabilidade das universidades. E o todos somos nós próprios professores. Somos nós próprios professores que às vezes desvalorizamos a profissão, que às vezes não trabalhamos em colaboração com os nossos colegas. E por isso há um trabalho, que é um trabalho fundamental a fazer hoje. A fazer hoje. Não é amanhã, é hoje, no sentido da valorização dos professores. Cada um de nós fará a sua parte. Cada um de nós fará a sua parte. A minha parte, a parte que eu consigo fazer é, por exemplo, escrever o livro que hoje aqui lançamos, que é um livro que vai nessa direção, que é um livro que procura justamente valorizar os professores, valorizar a sua presença, valorizar o seu conhecimento, valorizar o seu trabalho. É um livro todo ele centrado em 10 capítulos, com os lemas do Dia Mundial do Professor. Todos os anos o Dia Mundial do Professor tem um lema. E eu peguei nos lemas, nos 10 lemas dos últimos 10 Dias Mundiais dos Professores e escrevi um capítulo sobre cada um deles, justamente nesse sentido. Tem toda a razão no que diz. E olhe, até lhe vou dizer uma coisa que parece uma brincadeira. Parece uma brincadeira, mas não é. É uma coisa muito mais séria do que possa pensar, à primeira vista, e que está na página 71 do livro. E na página 71 do livro está uma intervenção de um colega nosso, espanhol, da Catalunha, de Barcelona, muito conhecido aqui no Brasil, o Jorge La Rosa, com quem eu estive agora em Barcelona há poucos meses, antes de escrever esse livro. E o Jorge La Rosa dizia-me: António, eu estou cansado dos nomes todos que chamam aos professores. Chamam-lhes tudo. E ele diz: olha, eu vou escrever uma lista do que não é um professor. E a lista que eu publico na página 71, acrescentando mais algumas, do Jorge La Rosa, ele diz: um professor não é um facilitador. Um professor não é um organizador. Um professor não é um gestor. Um professor não é um conselheiro. Um professor não é um pai nem uma mãe. Um professor não é
um psicólogo. Um professor não é um tutor. Um professor não é um gestor de aprendizagens. Um professor não é isto e não é aquilo e não é um guru. E um professor não é um companheiro. E um professor não é um amigo. Para criticar tudo aquilo que se chama aos professores e que, num certo sentido, desvaloriza os professores. E um professor não é isto. E um professor não é aquilo. E um professor não é outra coisa. O que é um professor? Diz o La Rosa, um professor é um professor. Um professor é um professor. E aí marcamos a força de uma profissão a que nos chamam tantas coisas, e essas tantas coisas que nos chamam, muitas vezes dissolvem a profissão. Como se fosse uma coisa, sabe, uma coisa que se dilui, que se dissolve, não é? Como se fosse um produto que se desfaz nas nossas mãos. Não, um professor tem a sua profissionalidade própria e temos de a respeitar. O meu livro é escrito em grande medida para dar resposta à sua pergunta. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, professor. Queria pedir a gentileza de levar o microfone aqui, na primeira fileira aqui, o Adriano, que também tinha levantado a mão. Muito obrigada. Olá, professor. Boa tarde. Eu sou Adriano, eu sou analista de educação aqui do SESC Rio. Nos últimos anos, a gente tem falado muito sobre descolonização da ciência, descolonização da educação. Inclusive, aqui no Brasil, este ano faz 20 anos que a gente tem a obrigatoriedade da Lei 10.639, né, que obriga o ensino da história e cultura da contribuição do povo africano e afro-brasileiro. Nesse sentido, qual a análise que o senhor faz dessas novas demandas sociais, né, dessa descolonização da educação, da ciência, para o desafio para a formação dos professores, pensando uma escola mais diversa e inclusiva? É um tema, obviamente, nos dias de hoje, é um tema absolutamente central. Quer dizer, isto é, as grandes lutas e os grandes movimentos sociais, seja no domínio da luta contra o racismo, seja no domínio da luta contra qualquer forma de discriminação, seja no domínio da luta contra as questões contra a discriminação de género ou outras, são questões absolutamente decisivas para pensarmos a educação. E obviamente que há muita matéria a ensinar sobre isso. Há muito conhecimento a aprender, não é? Uma outra forma de pensar a história, uma outra forma de valorizar as identidades, uma outra forma de valorizar a cultura, uma outra forma de valorizar a diversidade das epistemologias de conhecimento, de valorizar formas diferentes de conhecer, não é? Tudo, e aí vem a descolonização da ciência, etc. Tudo isso é extraordinariamente importante e há muito conhecimento a fazer. Mas eu, para mim, continuo a responder o que respondi aqui. Não há nada que faça isso melhor do que o trabalho em comum, do que colocarmos as pessoas, os alunos, sejam eles quais forem, venham de onde vierem, a trabalharem uns com os outros, no respeito pelas suas identidades, pelas suas culturas. É aí, é nessa capacidade de trabalhar em conjunto, de viver em conjunto, que nós podemos aprender essas dinâmicas. E isso, para mim, é absolutamente central. Havia um grande psicólogo português, o João dos Santos, que era um contador de histórias, um homem absolutamente extraordinário, que tem um livrinho que se chama O Falar das Letras. Aquele depois, numa versão anterior, deu um título maravilhoso, e o título é Se Não Sabe, Porque é que Pergunta, não é? Que é um título, enfim, de um jogo de palavras. Um homem maravilhoso, um homem extraordinário, contava histórias. Estou-me a lembrar de uma que não tem nada a ver com a sua pergunta, mas que eu acho maravilhosa. Como é que vocês chamam as cadeiras nos ônibus? É assento? É assento? Lembro-me de uma absolutamente maravilhosa, que era em que ele dizia: agora já não há educação, que é aquela coisa que se ouve todos os dias. Agora as crianças não têm educação nenhuma, não há educação nenhuma. No meu tempo é que havia educação, no meu tempo, num tempo que era um tempo de mentes colonizadas, de racismo, aí é que havia educação. Agora já não há, não é? E ele conta a história de uma criança, para falar sobre isso, de
de uma senhora que entra no ônibus, uma senhora de certa idade, e a senhora entra no ônibus e está um rapaz, um jovem, sentado num assento. É um bocadinho pleonasmo, não é? Um bocadinho, não é? Bom, mas no banco, está um jovem sentado num banco e a senhora não tem lugar. Diz-se não ter lugar? Não tem lugar, não é? E a senhora começa a dizer no ônibus: agora já não há educação, no meu tempo havia educação, agora já não há educação nenhuma e tal. E o jovem não se mexe, não faz nada, não é? Continua impávido e sereno. E a senhora vai se aproximando do jovem: agora já não há educação nenhuma. Até que a essa altura lhe está a gritar em cima dele: já não há educação. E o jovem, a essa altura, já está um bocado cansado. Diz: minha senhora, peço desculpa, mas a senhora não entendeu nada. Educação há, não há assentos, não é? E ele parte daí para uma história absolutamente extraordinária sobre o já não há educação, não é? E ele diz uma coisa extraordinária, que ele diz: a escola é o lugar onde todos têm direito à sua presença. Todos têm direito a que a sua presença seja respeitada e seja afirmada. E depois brinca com as palavras e diz: seja qual for o seu cheiro, a sua cor, a sua linguagem ou a sua encadernação, não é? Eu acho que é maravilhosa esta forma, João dos Santos. Ora, é essa presença no trabalho em comum que pode levar-nos num caminho dessa dinâmica de descolonização, de respeito pela diversidade, etc. É importante conhecer também um conhecimento académico sobre isso, mas a descolonização é como a cidadania. A cidadania não se aprende através de aulas de cidadania. As aulas de cidadania são importantes? São. Eu não estou a diminuir a importância das aulas de cidadania, mas a cidadania aprende-se quando nós organizamos democraticamente uma escola, quando os alunos participam na vida da escola, quando aprendem a participar e a decidir sobre a vida da escola. Essa é que é a verdadeira cidadania, porque não é apenas aprender umas teorias. O John Dewey, aliás, dizia que a cidadania, naquele célebre texto dele, Democracia e Educação, que foi traduzida pelo Brasil com um prefácio extraordinário do Anísio Teixeira, ele dizia: a cidadania é como aprender a nadar. Ninguém aprende a nadar sem entrar dentro d'água. Não se aprende a nadar sem entrar dentro d'água. Não se aprende cidadania sem praticar a cidadania. Não se aprende a descolonizar sem concretamente viver essa dimensão. E, portanto, sim, claro que esse é um tema central. Nós, aliás, no relatório da Unesco, é o nosso ponto de partida. O nosso ponto de partida são os direitos humanos e, em grande parte, as questões do racismo, da descolonização, da diversidade de género, etc, etc e tal. E, portanto, são temas muito importantes, mas eu gostaria de os situar não apenas no lugar teórico ou no lugar ideológico. E o lugar teórico e o lugar ideológico são importantes, mas de os situar no lugar pedagógico, do dia-a-dia, do trabalho concreto, da forma de construir esse trabalho em comum. É isso, a meu ver, que nos leva a percorrer um caminho mais coerente, mais consequente e, eventualmente, com maiores consequências para o futuro. Perfeito. Tem alguém aqui na segunda fileira que também... Aqui, ó. Aqui levantou a mão. Você consegue ver aqui? Mas... Ah, tem alguém aqui, perdão. Obrigada, você está mais pertinho. Também tem uma questão, uma dúvida, né? Uma pergunta. Obrigado. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Alexandre, sou analista de educação do SESC, Departamento Nacional. Eu queria resgatar a sua fala a respeito da valorização do professor. Acho que, como todo mundo aqui, prestando atenção, eletrizado aí na sua fala, mas eu vi que o senhor usou o termo educador já no finalzinho da sua fala. E eu fiquei satisfeito, porque eu entendo que educador tem um imenso respeito pelo termo, sei o que significa, mas todos aqueles que o seu amigo em Barcelona falou, todos aqueles são educadores, La Roça, todos eles são educadores. Professor é outra coisa, de fato, né?
E isso é muito importante. Acho que não pode ter uma fala de valorização do professor usando um termo que generaliza. Nós somos professores. É isso que nós somos. E acho que converge nessa direção também quando o senhor cita ali o conhecimento, o saber acadêmico, o saber que chamou de repertorial, estou correto? Repertorial. Certo. E depois o saber profissional. Eu acho que são coisas que convergem ali em direção ao saber profissional, até por conta dessa valorização. E aí eu queria ouvir um pouquinho do senhor, o quanto de diálogo o senhor vê entre esses saberes, entre o saber acadêmico, entre o saber repertorial, nossa, de sala de aula, de fazer educação, né? E o saber profissional, ao fim. Não, tem toda a razão no que diz. Eu devo dizer que eu raramente utilizo a palavra educador justamente por isso, porque é muito generalista. Os pais são educadores, toda a gente é educador e eu não utilizo. Na fala de hoje, eu deixei-me inclinar por isso, por saber que estava perante educadores infantis, não é? E que eles utilizam o conceito de educadores. Portanto, por isso eu fiz. Fora deste contexto, eu raramente utilizo. Eu julgo que o que coloca é muito importante, porque me leva a tentar responder desta maneira. O conhecimento das disciplinas. Eu afirmei aqui que ele era muito importante. E é. Mas o conhecimento matemático que um pesquisador necessita não é igual ao conhecimento matemático de que um professor precisa. São matemáticas diferentes, se eu me posso expressar assim, não é? São formas diferentes de conhecimento sobre a matemática. Eu vou dar apenas um exemplo, não é? O conhecimento matemático de um pesquisador pode ser um conhecimento muito especializado. Ele pode conhecer e dirigir o seu olhar para uma parte da matemática, para a álgebra, digamos assim, por exemplo, e dentro da álgebra para uma parte da álgebra que ele quer estudar e que ele quer aprofundar. O conhecimento matemático pode ser um conhecimento muito especializado. O conhecimento matemático de um professor não pode ter esse domínio de especialização. E deve ter, sobretudo, havia um grande autor francês, o Bernard Stiegler, que diz todos os conhecimentos, utiliza esta fórmula, a ver se eu me consigo explicar. Ele dizia, todas as disciplinas deviam ser ensinadas como se fossem história. O que é que ele quer dizer com isto? Quer dizer que o conhecimento matemático de um professor tem que conhecer bem a história da matemática, tem que conhecer bem a história da disciplina para poder ensinar bem. Há uma dimensão de saber como é que a disciplina se constituiu, como é que ela se configurou historicamente, quais foram os grandes dilemas da disciplina, porque é isso que lhe permite depois ensiná-la aos alunos. Um grande matemático pode não saber isso. Um grande matemático pode não ter necessidade disso. Então o que eu estou a dizer é que é preciso saber muita matemática, mas é uma matemática de tipo diferente, num certo sentido. E é uma matemática que tem que se cruzar depois com as dimensões profissionais e com as dimensões práticas, não é? Que tem que ser capaz de fazer este cruzamento, não é? Não são coisas separadas. Não são coisas separadas, são coisas que têm que ter essa dimensão de integração, e o professor tem que ter a capacidade de ir além desse conhecimento especializado e de ser capaz de o colocar numa pessoa, não é? Ser capaz de o colocar naquele ser humano que está a aprender, não é? Porque isto é que verdadeiramente define o professor, não é? Não é... Eu tive uma discussão há 2 anos com uma professora de física. Uma professora de física que se afirmava ser, naquele colégio, a melhor professora de física que eu jamais teria encontrado. E que me dizia, o senhor professor que é universitário, que tem 2 doutoramentos, o senhor professor venha aqui ver o planejamento das minhas aulas. Encontra algum erro? Há alguma coisa errada neste planejamento? Diga-me. Se houver, eu corrijo.
Mas olha que eu trabalho a sério nisto. Eu preparo as minhas aulas muito bem. Eu dou as melhores aulas que o senhor alguma vez terá visto dar na aula da física. Eu sou uma pessoa extraordinariamente séria, extraordinariamente competente. Eu disse-lhe, professor, eu não duvido disso. A única coisa que tem que me explicar é porque é que neste colégio, na sua aula e na sua disciplina, é aquela onde os alunos mais reprovam. Reprovam quase todos. E eles não aprendem nada, não é? Sabe o que é que ela me respondeu? Isso não é o meu problema. O Estado paga-me para eu dar boas aulas e para ser competente nas aulas que dou. Se os alunos aprendem ou não aprendem, não é problema meu. Não é problema meu. E nós olhamos e dizemos, será que eu estou a ouvir bem? Será que eu estou a ouvir bem, não é? Será que eu estou a ouvir bem o que esta mulher me está a dizer? Será que eu estou a ouvir bem que se ele fosse um médico, o médico me dizia, eu sou um grande médico, sou o melhor cirurgião que há no mundo. Infelizmente os meus doentes morrem todos, não é? Mas eu sou um grande cirurgião. Eu sou o tipo absolutamente extraordinário. Porque não há o cruzamento entre estas dimensões. Não há o cruzamento entre a dimensão do conhecimento e a dimensão dos outros conhecimentos. Porque os outros conhecimentos, nomeadamente o conhecimento da profissão, é um conhecimento que tem uma dimensão ética e que tem uma dimensão do outro. Eu hoje de manhã já citei aqui na conversa, mas o livro que mais me marcou na minha vida foi um livro do Michel Serres. Um livro chamado O Terceiro Instruído, Le Tiers Instruit. É um livro absolutamente extraordinário. Eu li aquele livro dezenas de vezes. E na página final do livro, pelo menos na versão francesa, que é a primeira edição de 1991 que eu tenho, na última página, a página está quase toda em branco e depois tenho aqui 3 ou 4 frases no final. E eu nunca tinha lido aquelas frases. Porque sempre achei que aquilo era uma gralha de tipografia, isto é, não, o livro acabou e depois ficou aquela gralha. E lembro-me como se fosse hoje, de estar meio cansado no sofá, estava assim meio cansado no sofá e pousei o livro, não é? E estava assim meio a dormitar, sei lá, a pensar na vida, o que é que me vai acontecer na vida e tal. E de repente olho para o livro que está ali, na mesa, e vejo aquelas 3 frases. E ops, mas eu nunca li estas frases. Já li este livro 20 vezes, nunca tinha visto estas 3 frases. E olho para as frases e digo, epá, mas estas frases são o resumo do livro todo, não é? E eu não sei se o Michel Serres concordaria comigo. Eu falei com ele várias vezes. Infelizmente ele já faleceu há 2 anos. Mas, para mim, aquilo era o resumo do livro. E as 3 frases diziam assim. Renascido. E renascido é a ideia de que o professor faz um trabalho de renascimento. A ideia que eu tantas vezes já disse, não é? De uma pele pessoal e de uma pele profissional. Ser professor é renascer, é construir uma nova pele em cima da pele que temos, não é? O professor é a pessoa e uma parte importante da pessoa é o professor. Renascido, diz o Michel Serres, ele ou ela conhece. Porque o conhecimento das disciplinas, mas também o conhecimento das pessoas, e até o próprio autoconhecimento são centrais num professor. Renascido, ele ou ela conhece. Il a pitié. Ele tem piedade. Mas piedade aqui não no sentido piedoso, mas no sentido da empatia, da compaixão com o outro, não é? Renascido, ele conhece, ele tem compaixão e diz o Michel Serres, agora sim, ele pode ser professor, não é? Agora sim, ele está capacitado de ser professor. Depois de ter feito um trabalho sobre ele de renascimento, depois de ter feito um trabalho sobre o conhecimento e depois de ter feito um trabalho sobre o outro, sobre a dimensão do cuidado, da ética, da compaixão, agora sim,
ele está em condições de ser professor. E isso implica essa integração dos conhecimentos, essa integração das diversas dimensões do conhecimento que aqui nos trouxe, sem dúvida. Eu acho que este pequeno apontamento do Michel Serres, que era um homem absolutamente extraordinário, não é? É um apontamento que serve para responder à sua pergunta. O mesmo Michel Serres, que dizia as nossas universidades andam a formar cultos ignorantes e instruídos incultos, não é? Os cultos ignorantes são aqueles que sabem muito de literatura, de filosofia, de humanidades e não sabem nada das ciências, nem querem saber. São totalmente analfabetos em matemática. Os instruídos incultos são o contrário. São aqueles que sabem tudo da matemática, sabem tudo da engenharia, sabem tudo das ciências, mas nem querem saber da filosofia, nem das humanidades. Ele dizia, andamos a criar dois tipos de analfabetos, porque não sabem de uma coisa e não sabem de outra. A integração dos saberes, a capacidade de ler é absolutamente central. E é por isso, já agora, aproveitando a pergunta, não é, de um vosso professor, eu vos digo, ser professor implica uma coisa, e isso é talvez, já agora que vem a propósito, é talvez a única coisa que eu vos peço, aos alunos normalistas que estão aqui presentes. Nós, todos nós que estamos aqui nesta sala, somos a coleção das imagens que frequentamos na nossa vida. Eu que estou aqui perante vós, sou a coleção das imagens que frequentei na minha vida. A coleção das imagens quer dizer o quê? A coleção dos livros que li, dos filmes que vi, das peças de teatro que frequentei, das realidades que conheci. Eu sou a coleção disso. Eu sou o somatório disso tudo. Sou a coleção disso, não é? E, portanto, é muito importante que vocês percebam que ser professor é ter imagens fortes, é ler muitos livros, é ver muitos filmes, é frequentar muitas obras de arte, é ouvir muita música, mas não é ouvir a mesma música de sempre, nem ler as mesmas porcarias de sempre, nem ler e nem ouvir as mesmas coisas de sempre, não é? É fazer um trabalho que vos eleve um pouco mais, é aumentar o repertório das coisas que leram, das coisas que ouviram, das coisas que frequentaram. Ser professor é ter uma vida cultural, é ter uma vida de relação com a cultura, é ter uma vida de relação com os livros, é ter uma vida de relação com as artes, é ter uma vida de relação com as ciências, é sermos capazes de ler muito, de nos educarmos nesse plano, porque isso vai passar para os vossos alunos, vai passar para os vossos professores. E eu digo muitas vezes, que é preciso esse esforço de elevação, num certo sentido, é isso que marca o trabalho de um professor. Portanto, leiam muito, ouçam, procurem a arte, procurem a música, vários tipos de música, não fiquem fechados apenas num tipo de música. Às vezes custa, demora tempo. Eu sou um apaixonado de xadrez, mas enquanto não percebi as regras de xadrez, aquilo era uma chatice para mim. Se a gente não percebe as regras de uma coisa, a gente não pode gostar dessa coisa. Temos de fazer um esforço para aprender as regras da ciência, as regras da literatura, as regras da filosofia, as regras de certa música erudita, mas depois de fazermos esse esforço, não há prazer maior. Não há prazer maior. Tocar piano implica esforço? Implica. Aprender a tocar piano implica esforço. Mas depois de aprender a tocar piano, não há prazer mais sublime que ninguém tenha. E é por isso que o Alain, um filósofo francês, dizia: qual é a missão de um professor? E respondia esta resposta extraordinária: a maior missão de um professor é conseguir que o aluno se agrade no fim, agradar vocês dizem, que o aluno se agrade no fim com aquilo que no princípio
não lhe agradava nada, não é? É conseguir que o aluno, no fim do vosso trabalho, goste de matemática, quando no princípio não gostava nada de matemática. Que no fim do vosso trabalho o aluno goste de filosofia, quando no princípio não gostava nada de filosofia. Esta é a grande missão de um professor e é por isso que a palavra elevar é tão importante. E é por isso que o meu livro se chama Libertar o Futuro. Porque libertar o futuro, no caso das crianças, quer dizer libertar as possibilidades de futuro. É dar mais futuro às crianças. É dar mais instrumentos de pensamento. É dar mais ferramentas para poderem ir mais longe. É dar capacidade de abrir as possibilidades de futuro. Isto é o melhor que vocês podem fazer pelos vossos alunos. Não são vocês que vão resolver os problemas todos do mundo. Não, não vão. Não são vocês que vão resolver os problemas todos das vossas crianças. Não, não vão. Mas se conseguirem abrir-lhes possibilidades de futuro, pode ser. Pode ser que um dia ouçam um dos vossos alunos dizer o que o maior escritor, para mim, do século XX, um senhor chamado Albert Camus, um francês, disse em 1957, quando recebeu o Prémio Nobel da Literatura. Quando recebeu o Prémio Nobel da Literatura, o Camus, um grande escritor francês, nascido numa pequena aldeia da Argélia, do norte da África. E voltamos à sua questão inicial. Nascido numa pequena aldeia pobre da Argélia, de pais e de uma família pobre, e que se tornou o grande escritor francês do século XX. Prémio Nobel da Literatura em 1957, quando recebe o Prémio Nobel da Literatura, escreve ao seu professor do ensino primário, vocês chamariam professor do Fundamental 1, creio eu, que é assim que chamam aqui hoje, escreve ao seu professor do ensino Fundamental 1 e diz: Senhor Professor Germain, era o nome do professor, Senhor Professor Germain, quando recebi o Prémio Nobel da Literatura, a primeira pessoa em quem pensei, depois da minha mãe, foi no Senhor. Porque sem o seu ensino, sem o seu trabalho, sem o seu esforço, a pequena criança pobre que eu era, numa pequena aldeia pobre da Argélia, jamais teria chegado e jamais teria recebido o Prémio Nobel da Literatura. Chama-se a isto libertar o futuro das nossas crianças. O professor Germain foi capaz de o fazer numa pequena aldeia do norte da África, da Argélia. Espero que um dia algum de vocês possa receber uma carta destas de um dos vossos alunos. Muito obrigada, professor. Estamos chegando, então, ao final desse encontro, gente, maravilhoso, infelizmente. Mas, olha, deixa eu me despedir primeiro, pessoal que está assistindo online. Muito obrigada pela presença de vocês. Até a próxima.